Muito boa noite, jovens, neste primeiro encontro juvenil regional mineiro. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler no Salmo 19, versículo 1 em diante, onde diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. O nosso tema para esta noite é o mistério das três Bíblias. Podem se sentar, por gentileza. Temos a Bíblia escrita, mas antes de ter essa Bíblia escrita, o ser humano teve a primeira Bíblia, que é o zodíaco, e aí no céu, em toda esta criação celestial, temos a primeira Bíblia. Essa é a primeira Bíblia. E por isso é que a Bíblia escrita temos muitas profecias usando coisas do céu, como o sol, a lua, as estrelas e as galáxias, as constelações, e assim por diante, os que compõem o zodíaco. A Bíblia nos fala no livro de Jó e no livro de Amós a respeito das Pleiades, e também nos fala do Órion, e nos fala da Ursa Maior e os seus filhos. Está nos falando do quê? Dessas coisas que estão nos céus, no zodíaco, porque é a primeira Bíblia. E conforme esta primeira Bíblia, também está a Bíblia escrita. O céu, com todas estas constelações, é a primeira Bíblia. No céu está mostrada para a raça humana a primeira Bíblia. Por isso Deus disse a Abraão: olha os céus
E os céus, nos céus estava a profecia da semente de Abraão. Aí estava escrita na primeira Bíblia: olhe os céus. Portanto, foi uma noite estrelada. Olhe as estrelas e conte-as, se as puder contar. Os cientistas, ainda com todos os instrumentos que têm, não puderam contar todas. E quando pensam que já contaram todas as estrelas, obtêm uns telescópios melhores e dizem: é muito maior a quantidade de estrelas que há do que pensávamos. Agora podemos ver que na primeira Bíblia estava escrito que Abraão teria descendência. E onde estava escrito? Aí nos céus, nessas estrelas que Abraão estava olhando, representava a descendência de Abraão. A descendência de Abraão segundo a carne, ou seja, a descendência terrena, e a descendência de Abraão celestial, que são os filhos e filhas de Deus pertencentes ao corpo místico de Cristo. Veja onde estavam escritos aí esses filhos e filhas de Abraão. Na primeira Bíblia. E é por isso que a segunda Bíblia e a terceira Bíblia aparecem também. Porque o que está na primeira Bíblia também aparece na Bíblia escrita. Aparece aqui na Bíblia escrita os descendentes de Abraão segundo a carne e os descendentes de Abraão segundo Jesus Cristo, trazendo filhos e filhas de Abraão por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, receber o seu Espírito Santo e assim nascer de novo no reino de Deus como filhos de Abraão por meio de Jesus Cristo, o filho de Abraão que tem estado tendo mais filhos que qualquer outro filho de Abraão. Algumas pessoas pensaram que bom seria que Jesus Cristo tivesse filhos, mas vejam, ele é o que mais teve filhos e filhas de Deus. São os filhos de Jesus Cristo, por meio de crer em Cristo, lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo e assim produzir um novo nascimento. E tem estado nascendo milhões de filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Todos são filhos de Jesus Cristo e, consequentemente, são filhos de Deus. Esse é o homem que teve mais filhos, e filhos com vida eterna, porque o que crê em Jesus Cristo tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. E vejam, na primeira Bíblia, estávamos onde? Estávamos ali representados nas estrelas. Aí também está representado os mensageiros, os profetas de cada era e de cada dispensação. Quando você vê uma estrela maior que as demais estrelas, essa estrela representa um mensageiro para uma era. Mas quando vê uma estrela maior que todas as estrelas, essa estrela representa a Jesus Cristo, o mensageiro maior. E é por isso que Jesus Cristo diz que Ele é a resplandecente estrela da manhã. E Ele diz: ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã, ou seja, que lhe dará a segunda vinda de Cristo. O vencedor é o que verá e receberá a segunda vinda de Cristo. E com Ele, todos os que estarão na terra recebendo a sua mensagem estarão também recebendo a vinda de Cristo
a vinda da resplandecente estrela da manhã, e estarão olhando face a face a resplandecente estrela da manhã, a Jesus Cristo velado e revelado através do seu anjo mensageiro, assim como Jesus Cristo se revelou por meio de cada anjo mensageiro. Jesus Cristo resplandeceu por meio de cada anjo mensageiro nas 7 eras da igreja gentia. Foi Cristo em cada anjo mensageiro, e por isso eles foram as 7 estrelas das 7 eras. Mas para o último dia estará a resplandecente estrela da manhã, e aí estará a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma em que a estrela resplandecente da manhã resplandeceria no último dia. E a Bíblia, a primeira Bíblia, contém a estrela resplandecente da manhã. E por isso a Bíblia escrita também fala da estrela resplandecente da manhã. E vejam, a primeira Bíblia, o zodíaco, com todas essas constelações. Depois, a segunda Bíblia é a natureza e a pirâmide ali do Egito, construída por Enoque. Nesta Bíblia da pirâmide se encontra tudo o que está na primeira Bíblia, mas se encontra já não em forma de estrelas e de sóis e de luzeiros, de luminares e de lua e de sol, senão que se encontra em medidas e em lugares que estão nessa pirâmide. Por exemplo, temos a Câmara do Rei, que representa o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e representa o lugar santíssimo do templo de Deus no céu, e representa a era de pedra angular. É por isso que a pirâmide de Enoque, essa pirâmide ali do Egito, encontramos que também contém um lugar antes da Câmara do Rei, onde o mensageiro, que é o precursor da segunda vinda de Cristo, permanece ali anunciando ao rei, precursando a vinda do Senhor para o último dia, a vinda do Senhor ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, porque ele tem estado no lugar santo do seu templo espiritual, mas tem que entrar ao lugar santíssimo do templo espiritual. E Jesus Cristo, em Espírito Santo, tem que entrar e revelar-se e se revelar através de carne humana em seu templo espiritual, neste lugar santíssimo, que é o lugar do trono de Jesus Cristo. E esse é o lugar que representa o lugar santíssimo do templo que está nos céus, e representa o trono de Deus no céu. Aí estará no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo o trono do Senhor Jesus Cristo. E ao que vencer, eu darei que se sente comigo no meu trono. Isso é para a era de pedra angular, no mesmo lugar onde estará Jesus Cristo, estará o seu anjo mensageiro, que é o vencedor, que no último dia estaria dando-nos o alimento a tempo. E esse é o que se sentará com Cristo em seu trono ali em Jerusalém, para reinar com Cristo neste glorioso reino milenial. O trono do Senhor Jesus Cristo, o trono literal, é o trono de Davi, no qual se sentará e reinará por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. O arcanjo Gabriel nos fala disso
em São Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, quando apareceu a Virgem Maria, lhe disse, diz assim, então o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e agora conceberás em teu ventre, e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e ao Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Qual é o trono que Cristo terá aqui na terra para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações? É o trono de Davi. É o trono que tem estado desocupado por milhares de anos, que vai ser ocupado por Jesus Cristo. E ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, neste trono de Davi, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. É um reino para toda a eternidade, e é um trono que estará ocupado por toda a eternidade. E Cristo estará sentado em seu trono, o trono de Davi, o qual ele reclama em sua vinda neste último dia. E com ele se sentará o vencedor, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. É por isso que Cristo vem em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, no último dia. E Cristo realiza a sua obra de reclamação, onde estará reclamando a sua igreja redimida com seu sangue, e estará reclamando o seu trono, o trono de Davi, para se sentar nele e reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. A primeira Bíblia, a segunda Bíblia e a terceira Bíblia, a Bíblia escrita, testificam deste evento correspondente ao tempo final. Agora podemos ver, como para o último dia, as 3 Bíblias estará se cumprindo, e o que corresponde ao último dia, assim como se cumpriram no correspondente às 7 eras da igreja gentia, e também ao lapso de tempo do trato de Deus com o povo hebreu, e ao tempo correspondente ao tempo de Abraão, e ao tempo de Noé, e ao tempo de Sete, e ao tempo de Adão. Vejam como tudo se cumpriu de acordo a como está na primeira Bíblia, a segunda Bíblia e a terceira Bíblia. Agora, antes de ter a terceira Bíblia, a Bíblia escrita, tivemos a primeira Bíblia, o céu, com todo o universo, com todas essas galáxias, e no céu temos o zodíaco, onde se lê as coisas que encontramos nessa Bíblia escrita. Por isso vocês encontram a Bíblia escrita que se fala da Virgem, e a primeira Bíblia encontramos no zodíaco a constelação da Virgem, ou Virgo. Também nos fala a primeira Bíblia do Carneiro, e a Bíblia escrita nos fala do Carneiro da expiação, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Também nos fala na primeira Bíblia da constelação de Leão, que é Jesus Cristo, o leão
da tribo de Judá, para a sua segunda vinda. Por isso a Bíblia anuncia em Apocalipse 5, versículo 1 em diante, para o tempo em que o livro dos 7 selos tinha que ser aberto no céu, se nos anuncia a presença do leão da tribo de Judá. Diz assim: vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isso é o que João, o apóstolo, viu no céu, quando ele subiu ao céu, e via um anjo forte que apregoava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Tinha chegado o tempo de abrir o livro da redenção. Este livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade dos céus e da terra. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Nenhum ser humano que tinha nascido nesse planeta Terra era digno de tomar esse livro e abrir os seus selos. Sequer era digno nenhum ser humano de ler o conteúdo desse livro. Esse livro é tão importante. Claro que sim. É o livro da vida do Cordeiro. É o livro da redenção. E contém os nomes de todos os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse livro, onde estão escritos os nomes de todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, do bom pastor. Por isso ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas me conhecem, e eu as chamo por seu nome, pois tem escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Continua dizendo: e eu chorava muito, porque não tinha sido achado ninguém digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. E não estavam ali os profetas de Deus, que já tinham partido? Claro que estavam. Estavam ali até os apóstolos. Pois quando João viu os 24 anciãos sentados sobre 24 tronos, esses 24 anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E João ali estava como um dos 12 apóstolos. Ele estava ali representado nesta visão. João estava então vendo a João. É possível a pessoa se ver a si mesmo? Se olha no espelho, você pode ver a sua imagem. Quanto mais no espelho de Deus, e em uma visão apocalíptica, como a que estava sendo mostrada aqui. Os profetas de Deus, vejam, haviam visto a vinda do Messias antes de se cumprir a vinda do Messias. E João estava aqui se vendo antes dele partir dessa terra e de chegar a esse tempo onde esse livro tem que ser aberto. Ele estava vendo antecipadamente tudo o que aconteceria no tempo final. E por isso ele estava vendo ali todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, exceto Judas Iscariote,
o qual foi substituído quando vendeu a sua primogenitura, e agora ele não está ali, não estava ali também, em momento algum, para esse lugar. Veja, ele estava ocupado por um apóstolo, o qual foi colocado no lugar de Judas Iscariote. Agora podemos ver que todos os que vão estar na eternidade estão na primeira Bíblia, na segunda Bíblia e também na terceira Bíblia. E agora podemos ver que este título de propriedade é tão importante que nem o céu, nem a terra, nem debaixo da terra houve um homem digno que pudesse tomar esse livro e abrir os seus selos, porque todos tinham vindo por meio de um homem, da união de um homem e uma mulher, que foi a forma estabelecida por Eva e Adão ao caírem, ao pecarem diante de Deus. Foi estabelecida a forma em que os seres humanos viriam a essa terra, mas por causa de vir. Nesta forma, viriam como mortais, em um corpo mortal, corruptível e temporário, e viriam com espíritos do mundo, ou seja, espíritos da quinta dimensão, o qual tomariam, ao nascer, o corpinho físico por meio do papai e da mamãe. No nascimento desse corpinho, normalmente, ao completar 9 meses, outros nascem antes, mas nasce um corpo mortal, corruptível e temporário. Começa a usar o corpo, alguns 2 meses antes. Mas enquanto isso, no final, o corpo físico tem que morrer, tem que desaparecer, porque é temporário. E o que é tirado do pó volta ao pó. Assim está estabelecido. E agora encontramos que Cristo disse: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica só. Ou seja, que todos os demais seres humanos tinham que morrer. Mas se o grão de trigo cai na terra e morre, muitos frutos produz, ou seja, muitos grãos de trigo. E assim, o grão de trigo, que é Jesus Cristo, o Filho do Homem, ao morrer na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, depois ressuscitou e subiu ao céu, e o seu Espírito Santo desceu à terra e tem estado em sua igreja. Sua igreja é o corpo do Espírito Santo, o corpo onde o Espírito Santo tem morado durante as 7 eras da igreja gentia, e nesse tempo final, na era de pedra angular, a igreja é o corpo místico de Cristo. Ou seja, que agora Jesus Cristo está na forma de sua igreja, está na forma de uma planta de trigo. O grão de trigo, quando é semeado em terra, logo nasce, e o que vocês veem não é um grão de trigo, é uma planta de trigo. E aí está a vida que estava neste grão de trigo. Se vocês pegam um grãozinho de milho ou uma semente de manga, vocês vão poder ver que tem uma casca. O milho tem ali uma coberta,
e depois rompem essa casca e passa mais adentro e vem mais alguma coisa, mas ainda não estão vendo a vida. Mas vocês seguem mais para dentro e tanto grão de milho como o grão de amendoim e como a manga. Vocês encontram a semente da manga, uma coisinha pequenina. E essa é a vida desta manga. Se você tira isso e semeia esta semente, nunca vai nascer uma árvore de manga. Mas se você semeia esta semente, tendo esta pequena coisinha que é a vida, a semente dessa manga, pois vai ter uma árvore de manga. E é assim também com a semente do amendoim. E é também com o milho. E o ser humano é assim também. Tem a parte exterior, que é o corpo. Mas dentro tem outro corpo de outra dimensão, chamado Espírito. Os que nasceram de novo têm um corpo teofânico, um espírito teofânico que receberam da parte de Jesus Cristo. E agora, o corpo físico está representado no templo pelo átrio. O Espírito está representado no lugar santo. E depois, mais dentro do Espírito, está a alma da pessoa. E está representado no templo a alma da pessoa, no lugar santíssimo. Desta mesma forma que Deus ordenou Moisés e Salomão construir um templo, foi construído o ser humano, porque o ser humano é um templo para Deus. O que acontece é que muitas pessoas colocaram na sua vida muitas coisas que não pertencem a Deus e fizeram o que muitas pessoas fizeram em nações com os templos, que colocaram idolatria, ídolos dentro dos templos, ao invés de colocar dentro do templo a Deus e sua palavra. E na alma da pessoa deve estar Deus habitando aí, porque esse é o lugar para a habitação de Deus no ser humano. Mas o ser humano que preenche a sua alma e depois o seu espírito e o seu corpo de coisas que não são de Deus, está prejudicando esse templo de Deus. E Deus vai pedir conta dele. A Escritura diz que aquele que destrói o templo de Deus será destruído por Deus. Agora podemos ver que isso é assim para indivíduo que destrói o seu corpo e o seu espírito e sua alma, e também para toda pessoa que persiga aos filhos e filhas de Deus que são parte do templo espiritual de Cristo. Os que perseguiram a igreja do Senhor Jesus Cristo estiveram destruindo o templo de Cristo, que é a sua igreja. E Deus os destruirá a eles no dia da vingança do nosso Deus. E agora, temos visto a forma em que o ser humano está construído ou criado. É a mesma forma em que Moisés e Salomão construíram o templo, os templos que eles construíram, que eram para a habitação de Deus no lugar santíssimo,
desse templo para estar ali, a glória de Deus manifestada sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. Salomão, em acréscimo, fez os dois querubins de madeira de oliveira, os cobriu de ouro e também os colocou no lugar santíssimo, um de cada lado. E no meio deles colocou a arca do pacto, onde estava a glória de Deus manifestada. Os dois querubins de oliveira representam as duas oliveiras, que são Moisés e Elias, conforme Apocalipse, capítulo 11, e Zacarias, capítulo 4. Agora podemos ver que o templo está o mesmo que está na primeira Bíblia. Tudo isso está tanto na primeira Bíblia como na segunda Bíblia, como na Bíblia escrita. E agora, as dimensões foram criadas assim também. E o universo completo foi criado da mesma forma. E para que tenham uma ideia do que é o lugar santíssimo e na criação do universo, vejam, Deus ainda está criando. Deus não parou. Os cientistas dizem que o universo continua crescendo e continua aparecendo novas estrelas e novas galáxias, porque Deus está criando. Deus não parou. E não apenas está criando no universo, senão que Ele está criando pessoas, filhos e filhas de Deus, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e receber o seu Espírito Santo. Ele está criando uma nova raça. Esse é o grande mistério que a raça humana não pôde compreender ainda. E alguns pensam que receber a Cristo como nosso Salvador é a pessoa se introduzir em uma religião, mas isso não é assim. É um entrar ao programa de criação de Deus, onde Deus está criando seres, pessoas, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e primeiro cria o seu corpo teofânico, e essa é a imagem de Deus, o corpo teofânico, e depois nos criará o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. Ou seja, que o programa de Jesus Cristo é maior do que o que os seres humanos imaginam. Não é um assunto de se introduzir uma religião, senão entrar ao programa de criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, e nós somos a continuação da criação de Deus. Deus está criando uma nova raça. Assim como veio uma raça caída, assim como veio uma geração de seres mortais a essa terra, por meio de Adão e Eva, por causa do problema que houve ali, onde se misturou a raça humana com a raça animal, encontramos que essa raça, sendo uma raça caída, não tem promessa de vida eterna. Tem que entrar a pessoa a uma nova criação. Tem que vir por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E para vir por meio do segundo Adão e nascer por meio do segundo Adão, a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava os seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo.
E assim a pessoa nasceu de novo e nasceu no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nasceu em Cristo. Cristo na forma de sua igreja, na forma desta planta de trigo que produziria muitos frutos, porque Cristo, por meio da sua igreja, estaria produzindo frutos em abundância, muitos filhos e filhas de Deus. Este é o fruto que produz Jesus Cristo, o grão de trigo, por meio da sua igreja. Para o último dia, estarão maduros. Os escolhidos de Deus, o trigo de Deus, estarão na copa da árvore de trigo, amadurecerão com a luz do sol de justiça, resplandecendo sobre eles a luz da segunda vinda de Cristo. Amadureceremos a tal grau que seremos colhidos como filhos e filhas de Deus, seremos adotados no reino de Deus como filhos e filhas de Deus, e assim estaremos colocados na posição de filhos e filhas de Deus com o corpo eterno e com o espírito teofânico eterno também. E será cada um de vocês e cada escolhido das eras passadas, e eu também, templos do Senhor Jesus Cristo para a habitação de Jesus Cristo em Espírito Santo em toda a sua plenitude. E aí estará a manifestação do Espírito Santo em toda a sua plenitude, em cada um de vocês e em mim também. E assim, a raça humana terá no meio dela uma nova raça, iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, o primeiro que Ele cria é o nosso corpo teofânico, o corpo da sexta dimensão, e para o último dia Ele prometeu a ressurreição para os mortos em Cristo. Ele disse: e eu o ressuscitarei no último dia. E aí é onde receberemos o corpo novo e eterno. Os mortos em Cristo o receberão, e nós, os que vivemos, também o receberemos, porque seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos, e então teremos o corpo eterno. Deus disse em Isaías 60, verso 7: e eu glorificarei a casa da minha glória, e a casa da sua glória é a sua igreja, e todos os membros da sua igreja estarão em corpos glorificados. A igreja de Jesus Cristo será glorificada, e todos teremos o corpo eterno. E será uma poderosa igreja, com os seus escolhidos das eras passadas, ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, com corpos eternos também. E isso será uma nova raça, não apenas com o corpo espiritual teofânico da sexta dimensão, senão também com o corpo físico, visível e eterno, e também interdimensional, com o qual poderemos viajar a outras dimensões, e a outros planetas, e a outras galáxias, e também na Terra, a outros lugares, sem precisar procurar um automóvel ou um avião para transportar-nos, porque vamos caminhar a tal velocidade que o pensamento alcançará. E agora, a velocidade do pensamento não tem outra coisa que os seres humanos tenham feito. A velocidade do pensamento é mais rápida que a velocidade da luz, e é mais rápida que qualquer outra coisa que a ciência tenha inventado. E a velocidade do pensamento, você leva a mesma quantidade de tempo de onde você está até onde eu estou, que de onde você está ao planeta Júpiter.
Pense no planeta Júpiter, já está ali. Pense em estar aqui, já está aqui. Vê que é o mesmo tempo. Não tem diferença de tempo, porque aí a dimensão de tempo não está, não é um atrapalho. E a dimensão da matéria também não é um atrapalho, porque será um corpo glorificado, será um corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, com as portas fechadas, os discípulos reunidos em Jerusalém, quando Cristo já ressuscitou, foi a eles e estava com as portas fechadas e entrou sem ninguém abrir as portas, porque podia passar através das paredes, porque podia caminhar em outra dimensão, chegar ao lugar onde tinha que chegar e então voltar a essa dimensão visível e aparecer aos discípulos. E depois desapareciam diante deles, porque ia a outra dimensão. É assim também o corpo que Jesus Cristo prometeu para cada um de vocês e também para mim. Não teremos limitações como Jesus Cristo também não tem limitações. Agora podemos ver a bênção tão grande que Cristo tem, ordenada desde antes da fundação do mundo, para cada um de vocês e para mim também. E agora temos visto a construção ou criação do ser humano, temos visto a antiga criação, da qual Adão é o primeiro, e temos visto a nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele é o princípio desta nova criação, com vida eterna para viver por toda a eternidade. Essa é a nova criação que herdará toda a herança divina, e este título de propriedade contém toda a herança divina. E é por isso que este título de propriedade se manteve à direita de Deus desde a queda de Adão. E para o tempo final, para o último dia, este título de propriedade tem que ser aberto. Nenhum homem foi achado digno. E onde Jesus Cristo estava? E os arcanjos, Gabriel e Miguel, e demais arcanjos não eram dignos. Eram dignos, mas a coisa é que tinha que ser um ser humano. E os anjos de Deus, encontramos que estiveram diante de Deus, mas eles não se materializaram em todos esses tempos para estarem como seres humanos aqui na terra, vivendo e compartilhando com os seres humanos. Portanto, Gabriel e Miguel não podiam pegar este título de propriedade, nem os outros anjos ali no céu. Tinha que ser um homem que não estivesse contaminado com o pecado quando veio aqui na terra, que teria vindo por meio de criação divina. E apenas um homem, depois da queda, veio por criação divina, sem pecado, porque o primeiro que veio, pecou, e já não se qualifica para tomar esse livro. Ele o teve e perdeu o direito ao ter e todo o conteúdo desse livro. E agora Cristo é o único que podia tomar esse livro e não aparecia. Onde ele estava? Estava no lugar santíssimo do templo que está nos céus, intercedendo no propiciatório até que o último dos escolhidos de Deus entrassem. Ou seja, que quando isso acontece no céu, quando acontece literalmente, Cristo está intercedendo por seus últimos escolhidos que estarão vivendo na terra e que estarão sendo chamados e juntados e colocados em seu corpo místico de crentes na era de pedra angular. Ou seja, que o que se aguentava que este livro fosse tomado, quando pediu que se abrisse esse livro, eram os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, que estavam sendo chamados
e tinha que completar o número desses escolhidos. Ou seja, que ele estava realizando a obra do recolhimento dos escolhidos do último dia na América Latina e no Caribe. Ou seja, que do recolhimento dos escolhidos do último dia da Era de Pedra Angular na América Latina e no Caribe depende a abertura desse livro ali no céu. Depende o título de propriedade na direita de Deus para que seja tomado e aberto no céu e trazido à terra. Agora podemos ver no programa divino esses mistérios do reino de Deus. Agora vejam aqui. João chorava muito porque ninguém digno havia sido achado, e se não se encontrasse alguém digno de abrir esse livro, todas as coisas voltariam ao que eram antes da criação. Ou seja, que voltariam ao nada, as coisas que já estão criadas. Tudo retornaria a Deus e tudo seria como era antes da criação. Deus, apenas Deus existindo. O mesmo que Cristo disse: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica só. Ficaria apenas Deus manifestado em seu corpo, chamado Jesus Cristo. E ninguém mais podia continuar existindo. E isso sim, que qualquer um que conhece esta situação sente desejo de chorar. E João chorava muito. Mas foi dito por um ancião: não chores. Quando diz a pessoa não chores, e põe a mão no ombro ou na cabeça e diz não chores, a pessoa começa a ser consolada e começa a dizer a ele coisas bonitas, a pessoa para consolar a pessoa, e coisas que ajudam a pessoa para se recuperar da tristeza. E a João dá as boas notícias da vinda do leão da tribo de Judá para tomar o livro e abrir os seus selos. Diz: e o dos anciãos me disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e agora, vejam, o leão da tribo de Judá. Aqui na Bíblia está o leão. E no zodíaco também está o leão. Está essa constelação de leão. E agora aqui o ancião diz que o leão venceu e é digno para tomar o livro e abrir os seus selos, ou seja, para tomar o livro da redenção, o título de propriedade de toda a criação. E olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos estava em pé um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando houve tomado, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu fostes imolado, e com teu sangue nos redimistes para Deus de toda linhagem, e povo, e língua, e nação. E nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Podemos ver aqui os redimidos de Deus, já havendo obtido a bênção da redenção, havendo obtido
o perdão dos seus pecados, ao serem chamados e juntados, e lavar os seus pecados no sangue de Cristo, e ter recebido o Espírito de Jesus Cristo. Agora podemos ver que para cumprir-se esta passagem apocalíptica, tem que se completar tudo o que foi visto aqui no céu. Tem que se completar os 24 anciãos, que são os 2 apóstolos e os 12 patriarcas. Os 12 apóstolos e 12 patriarcas. Também tem que se completar as 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros, que são os 7 olhos, que estão nos 7 chifres do Cordeiro, e os 7 chifres, pois são as 7 eras. Tudo isso tem que estar completo para no último dia este título de propriedade ser tomado da direita do que está sentado no trono e ser aberto no céu, e depois ser trazido à terra, ao corpo místico de Cristo, e ser entregue ao mensageiro que esteja nesse tempo alimentando os filhos de Deus na casa de Deus, na era da pedra angular. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o que estará na terra neste último dia, como servo fiel e prudente, alimentando aos filhos e filhas de Deus. É por isso que para esse último dia, o título de propriedade, o livro da redenção, retorna à terra para a restauração de cada filho ou filha de Deus, a vida eterna com o corpo eterno. Disso testifica a primeira Bíblia, o céu, com essas constelações do zodíaco, e também a segunda Bíblia testifica disso, e a terceira Bíblia também testifica disso. E agora, o conteúdo da Bíblia, da primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia, tem estado se materializando em seres humanos. E agora, encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é a Bíblia materializada. A primeira, segunda e terceira Bíblia materializada. Todo o programa divino com seus escolhidos é materializado em sua igreja. E ao ver a Igreja do Senhor Jesus Cristo pertencente ao lugar santo, e também os pertencentes ao lugar santíssimo, estamos vendo o conteúdo da primeira Bíblia, segunda Bíblia, terceira Bíblia, com relação aos filhos e filhas de Deus. Vejam como a primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia testifica do que Cristo estaria fazendo. Podemos ver que os céus contam a glória de Deus, e a expansão denunciam a obra de suas mãos. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos a obra das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo testifica e conta a obra de Deus, testifica da glória de Deus manifestada nela de era em era, e dá testemunho da glória de Deus para a era de pedra angular, onde estará Deus em toda a sua plenitude manifestado. Mas primeiro aparece Deus manifestado gradualmente, de era em era, em seu templo, até que no último dia, na era de pedra angular, acontece a mudança, ou seja, se realiza um avanço na manifestação de Deus, das primícias passa-se a plenitude. Quando tenhamos o corpo novo, já na era de pedra angular, na era do lugar santíssimo, em nós como indivíduos, estará a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude.
E a igreja testifica da glória de Deus, manifestada nela de era em era, até o nosso tempo. O mesmo que conta os céus, porque os céus contam a glória de Deus, e a expansão denunciam a obra de suas mãos. Mas vejam, o salmista diz, sem palavras. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se cumpre a primeira, segunda e terceira Bíblia, essa igreja do Senhor Jesus Cristo conta a glória de Deus toda hora, mostrando com palavras os atos do nosso Senhor Jesus Cristo, de era em era, e de dispensação em dispensação, até chegar ao nosso tempo, onde a glória do Senhor Jesus Cristo está prometida para ser manifestada em toda a sua plenitude. Agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo conta a glória de Deus, testifica a glória de Deus, assim como os céus, sem palavras, testificam da glória de Deus, e a expansão denuncia a obra de suas mãos. Havia dito a vocês, há meia hora mais ou menos, que o universo também foi construído ou criado da mesma forma, com o mesmo plano, com o mesmo projeto que Deus fez o seu templo no céu, e com o mesmo projeto que Moisés construiu o tabernáculo, e Moisés construiu, e Salomão construiu o templo. Com este mesmo projeto, Jesus Cristo tem estado construindo a sua igreja. Com este mesmo projeto, Deus criou ao ser humano. De acordo a este mesmo projeto, apareceu Jesus Cristo. Vejam, sendo Jesus Cristo o templo humano de Deus, onde Deus habita em toda a sua plenitude, tinha átrio, seu corpo físico, tinha lugar santo, o Espírito que estava dentro dele, e tinha alma, que é Deus. E assim é como Deus tem estado criando ao ser humano. Moisés também construindo o tabernáculo, Salomão construindo o templo, e Deus construindo uma nova raça. E desta mesma forma, Deus construiu, criou o universo. E agora, qual é o lugar santíssimo do universo? É uma boa pergunta. Quantos querem saber qual é o lugar santíssimo do universo? Querem que eu diga para vocês amanhã? Vocês são igual eu. Que aquilo que Deus tem para nós, nós queremos na hora. E nós queremos em nossa era tudo o que Deus tem, o novo corpo. Nós queremos para o nosso tempo. É por isso que não dizemos que os escolhidos vão receber o novo corpo em outra era que vai vir, não. Isso os apóstolos podiam dizer, e os 7 anjos mensageiros, que seria para uma nova era que viria e para uma nova dispensação. Mas nós dizemos, essa nova era e essa nova dispensação é a nossa era, a era de pedra angular, e a nossa dispensação, a dispensação do reino. E é para o nosso dia, o último dia, o 7º milênio. Por isso, todos queremos o mais breve possível, em nosso tempo, o novo corpo. O queremos o mais breve possível, que logo todos sejamos transformados e tenhamos o novo corpo, conforme a como Cristo prometeu, que logo os eleitos, escolhidos que faltam, que seriam chamados e juntados, sejam chamados, juntados, e se complete o número dos escolhidos de Deus. E assim, Cristo saia do lugar santíssimo e tome o livro, o abra no céu e depois o traga à terra
e reclame a todos os santos do passado e os traga, esses corpos eternos, e nós os que vivemos, nos transforme e nos dê um novo corpo. Esta é uma bênção para cada um de vocês e também para mim. Essa é a bênção que João pôde ver quando ele chorava muito, e foi dito a ele: não chores. E agora nós não choremos, não nos lamentemos pelos problemas que há nesse planeta Terra. Tem muitos problemas, não apenas na América Latina, não apenas nas nações latino-americanas e caribenhas, mas no mundo todo. Mas lembrem, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu para tomar o livro e abrir os seus selos e fazer a reclamação de tudo que ele redimiu com o seu precioso sangue. É por isso que ele tem que interceder com o seu sangue no lugar santíssimo até que entre o último dos escolhidos. Agora, quem será o último dos escolhidos que entrará? Não sabemos quem será, mas queremos que entre logo. E por isso estamos levando a mensagem por todos os lugares, porque depende de que logo entre esse escolhido para todos nós sermos transformados e os mortos em Cristo serem ressuscitados. Primeiro eles serão ressuscitados e nós que vivemos seremos transformados, mas tem que entrar até o último dos escolhidos, porque Cristo disse que as suas ovelhas, as que o Pai lhe deu, ninguém as arrebata de sua mão. Ele não deixará que nenhum se perca dos escolhidos de Deus. Nenhum vai se perder. Todos têm que vir a Cristo. E por isso, temos que levar a mensagem da Palavra de Deus para o nosso tempo, para a nossa era, e da nossa era, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. É a mensagem do Evangelho do Reino, porque a era do Reino é a era de pedra angular, onde Cristo tem o seu trono, onde Ele estará, e desde onde Ele se manifestará neste último dia e falará à raça humana. Agora a era de pedra angular, Ele terá o seu trono literal, que é o trono de Davi, e também terá o seu trono humano, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que assim, como Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, estando aqui na terra, era o trono de Deus, e era o templo de Deus, o templo humano de Deus. E o templo humano de Deus, esse trono humano de Deus, se sentou no trono de Deus que está nos céus. E para se sentar no trono literal do Senhor Jesus Cristo, como filho de Davi, ali na terra de Israel, para se sentar com Cristo em seu trono, o vencedor tem que ser o trono do Senhor, do último dia, do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Senão, não pode se sentar com Ele no seu trono. São Paulo foi um trono onde Jesus Cristo em Espírito Santo habitou, ali estava, mas era um trono de misericórdia, porque Cristo, vejam, estando no céu, intercedendo no lugar santíssimo, com seu sangue, intercedendo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus Cristo é Melquisedeque que apareceu a Abraão em seu corpo teofânico e depois veio em carne humana, realizou seu sacrifício com seu próprio corpo e se apresentou no céu, intercedendo no lugar santíssimo,
sobre o propiciatório, e encontramos que Jesus Cristo tem estado intercedendo no céu. Portanto, estando nos céus, no trono de Deus, intercedendo sobre o trono de intercessão, esse trono ali no céu, durante as 7 etapas ou eras, é um trono de misericórdia, e a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em cada anjo mensageiro reflete o trono de misericórdia no céu, enquanto há sangue no céu, no trono de intercessão. Portanto, estes 7 anjos mensageiros vieram a ser tronos de Jesus Cristo, onde ele se manifestou, mas porquanto no céu tem estado o trono de Deus como lugar de intercessão, trono de misericórdia, porque o sangue de Cristo tem estado ali. Esses mensageiros vieram a ser tronos de misericórdia, através dos quais Jesus Cristo tem estado manifestando-se em misericórdia sobre esse planeta Terra e estendendo misericórdia à raça humana e falando a misericórdia de Deus para os seres humanos. Porém, para o último dia, haverá um trono no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e esse trono será o trono de Jesus Cristo, o trono humano, onde Cristo estará manifestado. Primeiro, estará em misericórdia, mas quando deixa o lugar santíssimo, no céu, e sai o sangue do Cordeiro ali no céu, se converta aquele trono em trono de juízo. E tudo que está ali, naquele trono de juízo no céu, será comunicado à raça humana através do trono do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, do trono humano, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E estará sendo dado a conhecer tudo o que estará acontecendo no trono de Deus ali no céu. E por meio desse trono humano, Jesus Cristo está revelando todas as coisas que devem acontecer no tempo final. Agora vejam que o trono que está nos céus, de um momento muda de trono de misericórdia e de intercessão a trono de juízo. E assim também a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, primeiro estará a misericórdia de Deus sendo revelada aos filhos e filhas de Deus, enquanto no céu Jesus Cristo está intercedendo por seus últimos escolhidos que entrariam no último dia. E é por isso que estamos na América Latina e no Caribe chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Cristo é esse trono humano, onde se manifesta em misericórdia, em favor dos seus filhos, revela a misericórdia de Deus sobre o propiciatório ali, enquanto ele está ali, essa misericórdia em favor de todos os filhos e filhas de Deus. E quando se complete o número dos escolhidos e sejamos transformados e tenhamos o corpo novo, o trono de misericórdia no céu já não será de misericórdia, mas de juízo divino. E o trono humano do Senhor Jesus Cristo mudará de trono de misericórdia a trono de juízo, e estará se ouvindo os juízos divinos que do trono de Deus nos céus estarão saindo e estarão sendo comunicados pelo trono humano do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E depois, durante o reino milenial, este trono humano estará sentado com Cristo em seu trono literal, o trono de Davi. Viram simples que é tudo? Tudo isso é simples. E é tão simples que o que precisamos é que Jesus Cristo, por meio de sua palavra, nos abra a sua palavra, as Escrituras, e assim nos abra um entendimento com as Escrituras para podermos entender todos esses mistérios do reino de Deus e possamos entender o mistério das 3 Bíblias que contêm a mesma coisa. E o conteúdo das 3 Bíblias
com relação a todo o corpo místico de Cristo, aos filhos e filhas de Deus, se materializa nos filhos e filhas de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E o que corresponde para o povo hebreu, contido nas 3 Bíblias, parte já se cumpriu e parte vai se cumprir neste último dia. Por isso é tão importante conhecer o mistério das 3 Bíblias e ver como se materializa o conteúdo das 3 Bíblias na Igreja do Senhor Jesus Cristo e no povo hebreu também. O que está falado, toda bênção correspondente aos filhos de Deus se materializa nos filhos de Deus. Agora podemos ver que também as 3 Bíblias nos fala do juízo divino. Nas 3 Bíblias também nos fala do inimigo de Deus tratando de destruir o programa de Deus, mas também nos fala de Jesus Cristo nas 3 Bíblias. Na primeira Bíblia nos fala nesses símbolos. E agora, vejam, no zodíaco encontramos 12 símbolos, mas tinha se publicado que tem outro que não tinha colocado, mas vão colocar. E é de uma serpente ou um dragão. E esse símbolo aparece em Apocalipse 12, um dragão vermelho. Esse é o diabo, com o qual tem estado contra o programa de Deus em todos os tempos. E no livro de Apocalipse vocês vão encontrar que nos fala do dragão, nos fala da serpente, e assim por diante nos fala de diferentes bestas também. Veja, também nos fala do urso. E a primeira Bíblia nos fala da ursa maior com os seus filhos. E na Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse, também nos fala dessa besta com características de urso, de leão e assim por diante de outros animais, porque contém os traços e qualidades das diferentes etapas do Império dos Gentios, desde Nabucodonosor até o tempo final. Essas etapas, vejam, encontramos que foram também representadas não apenas a cabeça de ouro, que representa o império de Nabucodonosor, e o peito e braço de prata, que representa o Império Medo-Persa, e entre músculo de bronze, ventre e músculo de bronze, que representa o Império da Grécia, e perna de ferro e pé de ferro e barro cozido, que representa o Império Romano, o qual tem 2 partes. A primeira parte é a perna de ferro, o qual já está cumprido. Este foi o império que esteve nos dias de Jesus e matou a Cristo a pedido do povo hebreu. Com razão, a pedra não cortada de mãos destruirá essa imagem. O sangue de Jesus Cristo e dos profetas do Antigo Testamento e dos santos da Igreja de Jesus Cristo é achada no Império dos Gentios. E isso demanda o juízo divino. O sangue dos santos e mártires de Jesus Cristo será vingado por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: a minha é a vingança e eu pagarei. São Paulo disse: não se vinguem vocês mesmos, porque Deus disse: minha é a vingança e eu vingarei. E no dia de vingança do nosso Deus, que é no último dia, no 7º milênio,
A grande tribulação será a vingança do nosso Deus, o juízo divino caindo sobre a raça humana e caindo sobre o império dos gentios, que estará nos pés de ferro e de barro cozido, e os pés de ferro e de barro cozido é o império, ou reino do anticristo, no tempo final. Agora podemos ver estes símbolos que estavam na primeira Bíblia. Nós encontramos na terceira Bíblia, aqui no livro do Apocalipse, e também os encontramos no livro do profeta Daniel, porque o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Encontramos também em diferentes lugares da Escritura que se fala das estrelas, do Sol, da Lua, do Zodíaco, se fala das Pleiades, e também se fala da Ursa Maior e seus filhos, se fala do Órion, e assim por diante. Está se falando com a primeira Bíblia, mas agora podemos falar com a terceira Bíblia e mostrar a mesma coisa que está na primeira Bíblia e mostrar como essas coisas que estarão sendo cumpridas. Na primeira Bíblia, vejam, se fala de uma estrela saindo de Jacó e depois se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Uma estrela apareceu no céu, na primeira Bíblia, e depois aqui na terra, conforme a terceira Bíblia, estava prometida a vinda do Messias, a vinda dessa estrela. E depois se cumpriu o que estava na primeira Bíblia, na segunda Bíblia, e na terceira Bíblia se cumpriu com o nascimento de Cristo. Ali estava a estrela. A sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-lo, disseram os magos. Aquele sinal no céu testificava do cumprimento dela na terra. Agora nós podemos ver o porquê Cristo também disse que haveriam sinais nos céus. Esses sinais nos céus têm que ser de acordo ao que está escrito na terceira Bíblia, porque o céu, sendo a primeira Bíblia, com essas constelações e estes sistemas solares e o zodíaco, que é a primeira Bíblia, encontramos que contém o mesmo que tem esta Bíblia. Assim é que nós, para podermos entender as coisas que acontecem no céu na primeira Bíblia, temos que olhar o que está escrito na terceira Bíblia. E depois temos que entender que o que está na primeira, segunda e terceira Bíblia tem que se cumprir aqui na terra, no meio dos seres humanos. E quando você consegue o cumprimento do que foi prometido na Bíblia, pois você tem a Bíblia em forma de cumprimento, você tem a Bíblia em forma de seres humanos nos quais está se cumprindo a Bíblia, porque são os seres humanos nos quais se cumpre a Bíblia, cartas abertas e lidas de todos nós. São as Escrituras materializadas em seres humanos. E agora temos visto esse mistério das três Bíblias e ainda não disse a vocês qual é o lugar santíssimo de Deus no universo. E ainda querem que eu diga? Vocês têm direito de saber, porque vocês pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e todas as coisas relacionadas ao lugar santíssimo, tanto do templo que está nos céus, como do universo, como o templo de Deus, porque Deus disse: o céu é o meu trono, e agora, no céu, no universo completo, Deus terá um lugar para morada por toda a eternidade. E esse lugar onde Deus habitará por toda a eternidade, sabem como se chama? O planeta Terra. Aí Deus estará morando por toda a eternidade e será o lugar santíssimo como planeta
de todo o universo. Vai ser o centro do universo. E vai ser o sistema solar, o nosso, o mais importante de todo o universo, assim que o nosso sistema solar, como sistema solar, é o lugar santíssimo como sistema solar. E a nossa galáxia, como galáxia, é o lugar santíssimo, e o planeta Terra, como planeta de todos os planetas, tanto de todos os planetas do universo, como de todos os planetas do nosso sistema solar, é o lugar santíssimo. E no planeta Terra, como lugar santíssimo, Jerusalém vai ser o lugar santíssimo como cidade. E aí estará a nova Jerusalém, a nova cidade, onde estará o nome de Deus e onde Deus estará morando em toda a sua plenitude. E vocês sabem de uma coisa? A Terra vai ter uma mudança de forma, ou seja, uma mudança enquanto a sua forma, sim. O planeta Terra, atualmente, é redondo, meio oval, conforme for o nome que recebeu, pois está como uma criança que cai muito, cai por todo lugar e sai ali, um quê? Um galo, vamos dizer um galo. E outras vezes sai ali uma ondulação das criancinhas pequenas, uma ferida, e se faz ali um buraquinho, um arranhão, e assim está o planeta Terra, com tanto golpe que recebeu durante todos esses milênios. Mas Deus vai ajeitar e vai mudar a sua forma. Deus vai produzir um planeta Terra renovado, transformado, vai transformar. Assim como transformará nossos corpos e teremos um novo corpo, teremos um novo planeta, um planeta transformado. Deus o transformará depois do reino milenial. Isso que vai acontecer aqui, em Apocalipse, vamos ver. São Pedro também nos fala de um novo céu, novos céus e nova terra. Ou seja, vai ser uma transformação, uma mudança. E depois em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante, nos diz: vi um novos céus e uma nova terra. Novos céus e nova terra. Assim como também nós, quando sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, eu vou ver pessoas novas. São as mesmas pessoas, essas mesmas almas que viveram em corpos mortais e creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo na era que lhes corresponde viver. Desde a primeira era, isso é para a igreja do Senhor entre os gentios. Mas também tem que incluir a igreja do Senhor, a etapa com os hebreus e os apóstolos ali, e desde aquele tempo até o nosso tempo, na era de pedra angular, todas estas pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e terão um novo corpo, assim como recebem um novo Espírito, um Espírito teofânico da sexta dimensão, receberão um novo corpo e eterno, e seremos pessoas
todas mudadas. Ou seja, teremos um novo corpo teofânico, o que recebemos quando nascemos de novo, e teremos um novo corpo físico, o corpo eterno que Cristo nos dará. Ele transformará esse corpo e os mortos em Cristo os ressuscitará em um novo corpo. E esse planeta Terra também receberá essa transformação depois do reino milenial. No tempo de Noé, passou pela etapa de justificação. No tempo de Jesus, derramando seu sangue na cruz do Calvário, o planeta Terra foi santificado, passou por sua etapa de santificação, e com o fogo de Deus que virá depois do reino milenial e depois do juízo final. A terra passará por esse batismo de fogo do Espírito de Deus e de fogo literal também, e será mudada, transformada a terra, e a terra do coração da terra, por meio dos vulcões, se formará um monte muito alto ali na terra de Israel, na área onde está Jerusalém. Para este monte, ele será tão grande que medirá em seu tronco na parte de baixo, medirá 1.500 milhas de largura por 1.500 milhas de largura, 1.500 milhas de comprimento por 1.500 milhas de largura. E será como os montes, os vales, em forma de pirâmide, ou seja, em forma de um cone. De baixo, a largura embaixo, e em cima o mais estreito. E ali estarão vivendo todos os escolhidos de Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí será a nova cidade, a nova Jerusalém, que terá como nome o nome eterno de Deus. Aí nós viveremos, e esta será a maior cidade do planeta Terra, tanto do futuro como também do passado, como também do presente. Tem muitas cidades das quais se diz que é a maior cidade, e entre as maiores cidades está São Paulo, Tóquio, está também o México, que dizem que é a maior. E pela China, não sabemos o grande que seja ali alguma das maiores cidades, ou a maior cidade. Agora, nós sabemos, conhecemos uma cidade que será a maior de todas as cidades que já tenha existido neste planeta Terra, no passado ou para o futuro. E esta será a cidade do nosso Deus, a nova Jerusalém, que terá como nome o nome de Deus. E nela, quem estará? Onde estão as pessoas que estarão ali? Aqui estamos os que estaremos ali, os do nosso tempo que estaremos ali, e estamos sendo chamados neste último dia. Agora, eu acho que todos vocês são bem exigentes, e quando vão comprar uma casa, querem ver o lugar e gostam de escolher. E nessa cidade, onde você gostaria de viver? O mais próximo possível do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu trono. E vocês sabem de uma coisa? Que isso já está ordenado por Deus. Aos da primeira era, pois corresponde à parte de baixo. É como em uma construção de um edifício. O primeiro piso, o que se faz? Pois é o de baixo. E os que compram neste primeiro piso, onde vão viver? Na parte de baixo. Não importa que goste da parte de cima, aí corresponde viver na parte de baixo. Ainda que algumas vezes
pegam ali o elevador e dão uma passeadinha à parte mais alta para olhar a cidade e dizer: que formoso é ver toda a cidade e o campo desde aqui de cima. Porém, ali corresponde a eles viver na parte de baixo. Os que corresponde viver na parte de cima tem essa paisagem sempre. E agora, não sabemos se vai ser permitido a eles. É provável que muitos dos que viverão na parte de baixo da cidade, em algumas ocasiões especiais, possam subir um pouquinho mais acima. Possam subir a parte mais alta da cidade, que é a parte representada no lugar santíssimo, é a parte representada em nossa era. Onde você quer viver? Eu quero viver onde Cristo determinou desde antes da fundação do mundo que eu viveria nesta santa cidade. E vocês? Pois vocês sabem de uma coisa? A nós correspondeu no programa de Deus vivermos na parte mais alta da Nova Jerusalém, a parte de cima, desde onde se verá tudo a grande distância. E agora, a terra para esse tempo já vai ser não da forma arredondada ou forma oval, senão que vai ser na forma de um trompo. Sabe o que é um trompo? As crianças, no tempo de Natal, presenteiam a eles ali uns, e tem uns que enrolam uma corda, são de madeira ou de plástico alguns, e tem um metalzinho, um prego, e enrola a corda, tira e começa a dar volta, um peão. Assim o planeta Terra estará girando a velocidade que corresponde para esse tempo. E a Nova Jerusalém será a parte que vai formar essa ponta com o resto que segue abaixo, e depois o restante corresponde ao resto do planeta Terra. Agora podemos ver como na Nova Jerusalém estaremos todos nós. Mas vejam, em que parte estaremos? Na parte de cima. Sobre o que gira um peão? Sobre a ponta de metal deste peão. E tudo vai girar sobre a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde Cristo estará como Rei dos reis e Senhor dos senhores por toda a eternidade. E nós estaremos com nosso amado Senhor Jesus Cristo nesta grande cidade. Ali vocês vão estar, e eu também vou estar ali, e eu verei vocês. E eu vou ver todos vocês novos, assim como teremos uma nova terra. E eu verei a cada um de vocês novos em um corpo novo. E vocês também vão me ver novo em um corpo novo. E todos jovenzinhos representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Agora vejam o mistério das 3 Bíblias e as bênçãos que há nas 3 Bíblias. É a mesma bênção para ser materializada em cada um de vocês e em mim também. Por isso é que esta bênção, ao cobrir as 3 Bíblias, cobre toda a criação, cobre o universo todo. O que foi representado na primeira Bíblia
Quando estivermos em um corpo novo, veremos que tudo isso se materializará também nos benefícios no universo completo. Porque a herança de Deus pertence aos seus filhos, a todos nós. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos herdeiros de toda a criação, e isso inclui até o menor dos planetas e também até o maior. Inclui todas as galáxias, desde a menor até a maior. Inclui toda a criação. Agora vejam as bênçãos tão grandes que estão nas 3 Bíblias. O zodíaco no céu, aí está a primeira Bíblia, depois a segunda Bíblia, que cobre a pirâmide ali no Egito e também cobre a natureza. E a terceira Bíblia, a Bíblia escrita. E tudo isso, e toda a bênção contida, materializada nos escolhidos de Deus, que são a Bíblia em carne humana. E por isso, as coisas contidas aí para serem materializadas nos escolhidos de Deus se materializam em cada um de vocês e em mim também. É o conteúdo da primeira, segunda e terceira Bíblia materializando-se em cada um de vocês e em mim também, como filhos e filhas de Deus. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta ocasião, nesta primeira vigília. Vocês tinham tido vigílias anunciadas para ontem e temos estado tendo vigílias. Estivemos na primeira vigília, que é de 9 a 12 da noite, estivemos ontem. E esta noite também temos estado na primeira vigília, de 9 às 12 da noite. Estivemos tendo não apenas uma vigília como vocês anunciaram, mas tivemos ontem uma vigília, a primeira vigília da noite, que é de 9 às 12 da noite, e hoje também nós encontramos vigiando na primeira vigília da noite, de 9 às 12 da noite. Tinham pensado que Miguel ou vocês tinham suspendido as vigílias de ontem e tínhamos desfrutado completamente dela. E Miguel disse que o melhor é hoje, que nós teremos talvez a vigília, e já tivemos e não percebemos. Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus lhes guarde e sigam em frente servindo a Jesus Cristo, para o qual vocês foram eleitos, e eu também, desde antes da fundação do mundo, e estamos escritos na primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia também. Nunca se desanime por nada. Vocês são pessoas escolhidas por Deus, predestinadas por Deus para a vida eterna. Não importa os problemas pelos quais passemos neste planeta Terra. Assim aqui, jovens, neste primeiro encontro juvenil, primeiro encontro juvenil, nacional, regional, mineiro. Eu tenho escrito aqui. Sigam em frente no programa divino, servindo a Cristo com todo o vosso coração. Não se desanime na vida. Se tiver algum problema, procure a solução. E se não acham solução, sigam em frente sempre. Não se preocupem na vida pelas coisas terrenas, como pelas coisas celestiais, ocupados de vossa salvação com temor e tremor, fazendo o que Cristo disse: buscai primeiramente
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim é que siga em frente sempre, e eu também vou seguir em frente. E vou encontrar vocês no novo corpo, quando tenhamos um novo corpo. E os anciãos, os encontrarei jovenzinhos, novinhos, e estarão estreando um novo corpo. E vocês também, jovens, estarão estreando o corpo eterno dentro de muito pouco tempo. E também as crianças. E eu também. Assim é que sigo em frente, porque a primeira Bíblia, segunda, testificam que assim será para cada um de vocês e para mim também. Tudo o que disse que se cumpriria no passado, já se cumpriu. O que disse que se cumprirá em nosso tempo, já começou a se cumprir. E estamos recebendo as suas bênçãos. E o que falta por ser cumprido, também vai se cumprir e teremos um corpo eterno. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, continue abençoando a todos e logo todos sejamos transformados e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que logo até o último dos escolhidos seja recolhido e colocado no corpo místico de Cristo. E para que isso aconteça, nos enviou a levar a mensagem. Para isso, nos enviou, para que assim trabalhemos em sua obra. Bom, que Deus continue lhes abençoando e lhes guarde, e até amanhã, se Deus quiser, pela manhã, e depois pela tarde, para continuar vendo todo o programa divino correspondente ao nosso tempo. Amanhã estaremos falando sobre os temas. Pela manhã, o mistério da vinda do Senhor nas nuvens, e depois isso vai ser às 9 da manhã, jovens da promoção, na parte que tem que realizar, e depois nós já vamos partir para o aeroporto, porque vamos viajar amanhã, e depois o quê? Depois no próximo congresso, que vai ser em São Paulo, por ali, em certos lugares de São Paulo, ali eu vou estar com os jovens desta área, desta região, para continuar vendo o programa de Deus correspondente ao nosso tempo. Orem muito por este próximo congresso e pelos jovens que estarão ali, para que as bênçãos de Jesus Cristo sejam derramadas sobre todos os que estarão ali, e sejamos edificados e cresçamos espiritualmente no dia que nos correspondeu viver. Bom, que Deus lhes abençoe, e até amanhã, com a ajuda de Deus, onde eu estarei com vocês novamente, conosco, novamente, Miguel Bermudes Marim, para continuar. Boa noite.